Fala, carequetes e carequetos! Careca mais uma vez está entre vós. O careca está no meio de vocês. Como é, amigo? E hoje eu vou até evitar os trocadilhos de duplo sentido porque o assunto é bem sério. Apesar que a ideia do vídeo é justamente abordar o fato das pessoas estarem fazendo piadas com um assunto tão pesado como esse. Ficou confuso? Calma, deixa que o papai Carex vai te explicar. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Ficou entusiasmado demais. Você tá ligado que de uns tempos pra cá no Instagram, Facebook, TikTok tem rolado muita, mas muita piada com NASA, bigodinho e com tudo o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Inclusive, se você gosta de ficar vendo vídeo de memes, você provavelmente já esbarrou com essa música aqui. Então, hoje o Careca vai incorporar o psicólogo, também o historiador e o antropólogo para explicar para você por que ninguém mais está levando os NASA a sério e tanto o bigodinho quanto as atrocidades que eles fizeram estão sendo consideradas algo engraçado e digno de piada. What pose is someone even supposed to do with his hand? Então tu já sabe que o assunto hoje vai ser quente. Por isso, não esquece de largar o like, se inscrever, deixar o comentário e começa a fazer uma vaquinha aí, porque depois do vídeo de hoje, Carex vai precisar de um bom advogado. Vai! Fala, pessoal! Primeiro de tudo, eu tenho que deixar uma coisa muito clara aqui. O Careca não simpatiza nem apoia nenhum movimento nazi de nenhuma forma. Eu sempre gosto de frisar que eu sou careca só por um castigo de Deus mesmo. E não é porque eu sou de direita e conservador que eu simpatizo com algum idealismo NASA, não. Até porque todo o movimento NASA foi criado em cima de um contexto muito específico da história alemã. Então ele é impossível de ser transportado para o Brasil ou qualquer outro país. Mas, para saber isso, os neo-NASA tem que ler, né? E, inclusive, ler até o livro do Bigoda mesmo. Mas a gente sabe que gente que fica batendo nos outros na rua não é o melhor exemplo de erudição, né? Só que nós estamos vivendo em tempos muito perigosos. Todo mundo sabe que o NASA é usado pela esquerda como arma política para calar os adversários. Se aparece um presidente mais à direita, ele é NASA. Se você é contra comunismo, é NASA. Se você é contra cotas, é NASA. Se você não quer dar a bunda, você é NASA. O que é bastante irônico, já que é a direita quem defende Israel e a esquerda quem apoia a destruição desse país. Também é a direita, pelo menos a grande parte dela, que defende Estado mínimo, liberdade de expressão, contestação de autoridade, tudo que os nazis eram contra, e a grande maioria dos esquerdistas também. Então, por mais óbvio que seja, eu tenho sim que frisar que não, esse vídeo não é um apoio ou uma defesa dos nazis de qualquer forma. Ele é só uma análise psicológica e antropológica de como as novas gerações estão começando a cagar pros nazis. Ou seja, eu agora vou te explicar por que mesmo com todos os filmes, livros e relatos tenebrosos dos sobreviventes, tem gente hoje em dia que tá achando engraçado esse tipo de coisa aqui, ó. Auf der Weide blüht ein kleines Blümelein und das heißt Erika. Ah, gracinha! E pra quem não conhece, essa música se chama Erika. Ela foi composta na década de 30 e fala da emoção de um soldado voltando pra casa e encontrando a sua amada Erika. Só que na verdade ela é uma música de marcha. Uma música usada para marcar a cadência dos passos de um pelotão. É claro que eram pelotões NASA. Então, por mais bonitinha e grudenta que essa música seja, ela é sim uma música NASA. Ah, careca, mas isso é só um meme. Pois é, e esse tipo de coisa parece bobeira, mas é muito emblemático para mostrar o que tem acontecido atualmente. As pessoas estão perdendo a vergonha de fazer piada com isso, e o choque de ver imagens, músicas e contexto nazi em geral está se tornando cada vez menor. It's a machine gun! Machine gun! E eu aqui não tô fazendo juízo de valor sobre você que curte esses memes, não. Na verdade, eu tô aqui para te dizer que isso é algo normal e natural do ser humano, acredite ou não.
Para o nosso próprio bem-estar, o ser humano só tem conexão emocional com fatos que estejam próximos ao seu contexto vivencial e contemporâneo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se alguém da sua faculdade for assassinado ou alguém foi atropelado no mesmo ponto de ônibus que você pega para ir para o trabalho, você provavelmente vai ficar chocado ou no mínimo impressionado por alguns dias. Mas se isso acontecer em outra cidade, em outro país, isso dificilmente vai te tocar emocionalmente. É só ver como hoje em dia a gente ouve notícias de gente morrendo em guerra no Oriente Médio e para a maioria das pessoas isso entra por um ouvido e sai pelo outro. Ah não, careca, eu sou uma pessoa super sensível, eu tenho empatia pelas pessoas e sinto a dor dos outros. Bom pra você, mas a grande maioria, pra absoluta maioria das pessoas, quanto mais distante do nosso convívio for uma tragédia, menor vai ser a chance disso nos afetar emocionalmente. E isso, na verdade, é uma coisa muito boa, porque você imagina se a gente parasse pra chorar e sofrer por cada merdinha que acontece no mundo. Chefe, eu não vou trabalhar hoje. Uma coisa muito triste aconteceu. O que foi, meu filho? Caiu um avião em Papua Nova Guiné e 50 pessoas que eu não sei nem o nome morreram. Eu não tô com psicológico pra trabalhar, não. And the Oscar goes to... Ué, careca, tá dizendo que ter empatia é ruim? Ter empatia com quem você conhece, com as pessoas que estão ao seu alcance para ajudar, é ótimo. Mas você sentir a dor de todas as pessoas no mundo seria horroroso. Aliás, ter muita pena e sentir demais a dor alheia é uma receita para depressão. É por isso que a maioria dos médicos são frios e distantes. Isso é uma forma de se autodefender. Então, quanto mais distante a tragédia, menor a chance dela tocar a gente emocionalmente. E quando a gente soma isso a uma distância temporal, aí que fica mais difícil mesmo. Porque se a gente não liga sobre 10 pessoas que morreram em Nuku'alofa, capital de Tonga, hoje, se elas tiverem morrido há uns 70 anos atrás, aí que a gente não vai ligar mesmo. Então o que tem acontecido com os NASA é que quanto mais tempo está passando desde a Segunda Guerra, mais difícil está sendo a gente se conectar emocionalmente com o que ocorreu. Com o passar das gerações, as pessoas jovens vão cada vez mais se distanciando emocionalmente da Segunda Guerra. A minha geração ainda conheceu pessoas que viveram na Segunda Guerra. Você conseguia conversar com sobreviventes dos campos de concentração, via matéria na televisão toda hora, soldados que lutaram na guerra contavam como é que aconteceu, mas as novas gerações não estão tendo esse contato. E o fato dessas novas gerações terem pouca paciência para ler e ver filmes densos como A Lista de Schindler ou A Vida é Bela, também ajudam com que esse peso emocional seja cada vez mais difícil de chegar até eles. E como eu disse antes, isso não é uma questão de falta de empatia. Talvez possa dizer que é uma falta de interesse em história, em absorver cultura. Mas a empatia mesmo, ela vai gradativamente diminuindo conforme o tempo. Isso é natural. Veja bem, se você chegasse para alguém em 1900, 1910 e perguntassem quem é a pessoa mais horrorosa, demoníaca e assassina da face da Terra, provavelmente eles iam dizer Napoleão Bonaparte. Para quem não conhece, Napoleão foi um conquistador francês que dominou 2/3 da Europa entre 1808 e 1815, sendo que o número exato de pessoas que morreram nas guerras napoleônicas é impossível de precisar, mas os historiadores estimam ficar entre 2,5 a 3 milhões de pessoas. Porra! Tudo isso? Mas quando você olha para essa foto, você sente alguma coisa? Porra nenhuma, né? Talvez você até sinta certa admiração devido à imponência da imagem. E quando você vê alguém vestido de Napoleão em um desenho ou numa festa fantasia, você sente algum asco? Alguma repulsa? Não, né? Algum problema? Sim, senhor. Acabamos de romper com os inimigos. Conserte passando cola. Porque o que o Napoleão fez tem mais de 200 anos. Ninguém liga para tragédias acontecidas há 200 anos. Quer um outro exemplo? O que você sente quando vê a foto desse cara aqui? Nada, né? Você até talvez tenha rido do bigode de Robotnik dele. Eu já criava fórmulas enquanto você tomava mamadeira. Na verdade, eu fui amamentado. Ótimo. Joga isso na cara de um órfão. Pois bem, esse camarada se chamava Wilhelm II, ou Guilherme II, como foi traduzido aqui no Brasil. Ele foi simplesmente o Kaiser, ou seja, o general, o imperador máximo da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi considerada a principal causadora da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, as ações desse camarada aqui foram o estopim para o maior conflito que o mundo já tinha visto até o momento, e que matou um número absurdo de 15 a 22 milhões de pessoas. Caracas. E foi justamente por revanche a essa derrota da Alemanha na Primeira Guerra que o Bigodinho veio querendo vingança na Segunda. Mas você não faz a mínima ideia de quem seja esse camarada, né? E tampouco o YouTube vai implicar se eu mostrar a cara dele aqui escrachada.
Eu vim fazer um anúncio. Shadow Ouriço é um filho da puta do caralho. Ah, mas é diferente, careca. O Bigorna perseguiu minorias e matou civis. E ainda tem gente até hoje que segue ele. Sim, porque a Segunda Guerra hoje em dia ainda tem relativamente pouco tempo. 80 anos em história é um tempo curto, mas eventualmente as pessoas vão cada vez mais esquecer disso. Ou porque outras tragédias vão ocupar a cabeça delas no futuro, ou porque simplesmente daqui a mais 30 ou 40 anos ninguém mais vai se importar mesmo. Se você me pedir um palpite, eu acredito que de modo natural, por volta de 2050, ninguém mais vai lembrar do que os nazis fizeram. Assim como você não dá a mínima de ver alguém vestido de Napoleão Bonaparte, em 2050, se alguém for numa festa vestido de Rita Lina, provavelmente ninguém vai ligar. Mas isso se nós estivermos falando de um esquecimento natural. Por que eu digo isso? Porque existe sim uma tentativa de manter essa memória viva na cabeça das pessoas de forma Como é, amigo? De forma artificial. E isso, é claro, tem intenções políticas. Como eu falei no início do vídeo, o regime e a ideologia nazi, mais do que tudo, hoje em dia são uma arma política usada pela esquerda para cercear a opinião e inviabilizar o debate com a direita. Como é crime ser nazi e ninguém em sã consciência quer ser taxado de nazi, a esquerda usa esse rótulo para calar as pessoas. Então, por muito tempo, as pessoas evitavam ir contra a esquerda publicamente, falar mal do comunismo ou até criticar coisas como imigração desordenada ou defender família tradicional, porque sempre via um Zé Ruela da esquerda e falava: Você está defendendo o que o Rita Lee defendia. Você é o NASA. Só que com o passar dos anos, isso está se mostrando uma jogada cada vez mais falha, porque como as novas gerações estão perdendo essa conexão emocional com a Segunda Guerra, ninguém de fato mais está se importando com isso. Ah, mano, foda-se que o Trump é nazi, eu quero mais emprego, eu quero que a economia melhore, nem sei o que o nazi fez. Você é uma falta de consideração para com o cidadão, que sou eu! É mesmo? É! Foda-se! Você acha realmente que o seu Manel da padaria, você acha que o seu José lá da Rocinha se importa se o presidente em exercício no momento é nazi ou não? Você acha que alguém em sã consciência dá a mínima se um assessor realmente faz um gesto nazi ou não? O povo, o povão mesmo, tá cagando e andando pra isso, cara. Assim como tá cagando pra pronome neutro, gordofobia ou qualquer outra pauta desconectada da realidade que a esquerda levanta. Só quem fica igual um retardado tomando conta pra ver se alguém tá bebendo leite ou fazendo dog whistle pra NASA é estudante maconhista de universidade federal, pô. O pobre mesmo tá pensando nas contas que tem que pagar, na comida que tá cara pra um caralho, nas 4 horas de viagem de ônibus que ele vai ter que fazer pra chegar em casa. E pior, essa paranoia às vezes vai tão longe que os caras mesmo de esquerda acabam caindo na própria armadilha. Por isso, a esquerda precisa requentar esse assunto diariamente para poder usar o bigodismo como arma política contra nós. Eu sinceramente acho que se não fosse pela esquerda que requenta esse tema igual o café de ontem, hoje em dia ninguém saberia ou ligaria mais pra isso. O NASA é algo muito velho, mofado e tosco. Atualmente quase ninguém vê isso como uma ameaça real, a não ser que você seja descendente de judeus ou poloneses. Mas para a maioria das pessoas, ele só é lembrado quando você mata alguns nazis nos videogames ou quando você vê algum filme triste do Holocausto. Para as novas gerações, o regime nazi é tão real quanto o Império de Star Wars ou a Hydra da Marvel. Não existe essa conexão com a realidade. Quando o cara vê um oficial NASA lá, todo de couro negro, ele imagina que, sei lá, é um Darth Vader da vida real. Não existe essa tensão de sentir que é um perigo real. É quase que uma ficção. Perigo real em 2025 é terrorismo, bandidagem, pandemia. Caras malvados que querem dominar o mundo vestido couro negro é coisa de história em quadrinho. Por isso, a esquerda tem que ficar requentando esse problema o tempo todo, para passar a ideia de que isso é um perigo constante, que está sempre presente e pode voltar a qualquer momento. E o pior é que quando a gente fala sobre o perigo do comunismo, eles debocham dizendo que o comunismo não existe. Olha lá, o fantasma do comunismo. Quando, na verdade, nenhum partido que se diga NASA vai ser levado a sério. Aqui no Brasil, a legislação nem permite isso. No entanto, nesse exato momento, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, existe uma infinidade de partidos que abertamente se dizem comunistas.
E independente do comunismo ter existido de verdade ou não, se você tem um partido que se diz comunista, que assume, que chama pra si a imagem do comunismo, e esse partido faz uma merda, persegue pessoas, sim, isso cai na conta do comunismo sim. Isso é uma prova que o comunismo é sim um perigo real. Se tem gente fazendo merda em nome do comunismo, é porque o comunismo existe e é perigoso. Tá bom. Lembrando que o Careca tem um vídeo bem polêmico explicando os motivos que eu acho o comunismo pior que o bigodismo. Terminando esse aqui, é uma ótima pedida você ir lá ver ele. Ai, não! No mais, Carequinha fica por aqui. Semana que vem eu acho que vamos ter novidades pro canal. Então se inscreve, clica no sininho e fica de olho nos próximos vídeos pra tu não perder, ok? Então, um beijo nas crianças e tchau! I'm kind of going here at the bottom.